Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, nos ajude, para que possamos fazer mais um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo à esposa do Espírito Santo, a Virgem Santíssima, que nos ilumine, nos abençoe, em nome do teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica, e espero que vocês estejam na santa paz. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, deixa seu like, sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão de tema que você queira deixar aí, tá? E nos ajude a compartilhar, divulgar este canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês para divulgar o meu canal, tá, gente? Para que chegue a mais pessoas que precisam realmente conhecer a verdadeira doutrina católica. Graças a Deus, o nosso povo está despertando. Tem muita gente voltando para a igreja, muita gente querendo realmente buscar a verdade. Então, vamos aí, nos ajude a evangelizar, ok? E nós vamos começar o mês de setembro, e o mês de setembro a igreja dedica à Bíblia, tá? O mês de setembro é o mês da Bíblia. Por quê? Porque no dia 30 de setembro é o dia de São Jerônimo, que é chamado de doutor bíblico. Quem foi São Jerônimo? São Jerônimo foi um dos maiores teólogos da igreja. E ele, o Papa da época de São Jerônimo, Papa Dámaso, pediu para que São Jerônimo fizesse uma tradução da língua, dos textos da Bíblia para o latim, que era a língua oficial da igreja na época. Tá? Então ele traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico e do grego para o latim, a chamada Vulgata, que a igreja usa até hoje. Então, foi uma das traduções principais da Igreja Católica até hoje. E ele foi chamado de doutor bíblico. Por quê?
porque ele foi para Jerusalém como arqueólogo, além de teólogo, ele era arqueólogo, para estudar a Bíblia lá na Terra Santa, lá na terra de Jesus. E lá ele estudou até ele morrer, né, as Sagradas Escrituras, tá? Inclusive, foi na época de São Jerônimo que a igreja definiu o cânon da Bíblia, que eu vou fazer um vídeo também, o próximo vídeo vai ser sobre isso. Como que a igreja definiu o cânon da Bíblia, ou seja, os livros que entrariam na Bíblia ou não. Por isso que a nossa Bíblia católica tem 73 livros. A dos nossos irmãos protestantes tem 66. Então eu vou explicar sobre isso na próxima aula. Hoje eu quero falar sobre os livros apócrifos. Por que que os livros apócrifos não entraram na Bíblia? Por quê? Tá? Por que que a Igreja Católica tirou da Bíblia os livros apócrifos? Tá? Então eu quero estudar com você um pouco. Muita gente pergunta, eu posso ler os livros apócrifos? A igreja não proíbe, pode ler, mas tem que ter cuidado, porque não são livros inspirados pelo Espírito Santo, por isso que não entraram na Bíblia. Eles têm fantasias, eles têm heresias, então tem que ter muito cuidado na hora de ler os apócrifos, tá? Então eu quero fazer um vídeo hoje, por que que os apócrifos não entraram na Bíblia? Por que que a Igreja Católica tirou da Bíblia os livros apócrifos? E são muitos apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então vamos estudar um pouco sobre esses livros apócrifos, ok? Então vamos lá. Então, o que é os livros apócrifos? Tá? São aqueles livros que foram escritos pelo povo de Deus, mas que não foram considerados pelo magistério da igreja. Eu fiz um vídeo aí sobre o magistério da igreja, tá vendo, gente? Então, quem definiu para nós os livros da Bíblia foi o magistério da igreja. Tá? Então, no final, eu quero falar uma coisa que você vai... uma conclusão que a gente vai chegar no final. Pelo magistério da igreja, como revelados pelo Espírito Santo. Tá vendo? Isto é, canônicos. Eles não são canônicos. A palavra apócrifo significa escondido. Tá? Então, eles têm erros de doutrina, ok? Não fazem parte do cânon, do índice da Bíblia. Gente, eu estou com a minha Bíblia aqui, tá? A Bíblia, ela não traz o índice, tá, da Bíblia. Quais são os livros que deveriam estar na Bíblia ou não? A própria Bíblia não fala sobre isso. Então, quem que determinou isso, gente? Foi a Santa Igreja Católica. Então, meu irmão, minha irmã, se você não acredita na Igreja Católica, na autoridade da Igreja, você não deveria acreditar na Bíblia. Porque como é que você vai acreditar na Bíblia, que é o fruto, se você não acredita na árvore que te deu a fruta? Foi a igreja que compôs a Bíblia, bonitinha como nós temos hoje. Tá? Então é uma incoerência o que o Lutero dizia, eu quero a Bíblia, mas não quero a igreja. E muita gente hoje fala isso, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. É uma incoerência, ok? As razões que levaram a igreja a não considerá-los como palavra de Deus, então quem que diz para nós, né, que a Bíblia é a palavra de Deus? É a igreja. Tá vendo? É que muitos são fantasiosos, está falando dos livros apócrifos, tá? Sob a pessoa de Jesus, e a igreja não gosta de fantasia, a igreja gosta de verdade. Tá? A igreja católica é muito séria, por isso que ela estuda até hoje. Tá? E outros personagens bíblicos, além de possuírem até heresias, como o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Tá? O gnosticismo é uma espécie de ateísmo. Tá? O gnosticismo diz assim, se Deus existe ou não existe, a gente não pode provar. O gnóstico ele só acredita naquilo que você pode provar pela ciência. E a gente não vai provar Deus nunca, porque Deus está acima da ciência. Então ninguém vai provar Deus. Claro que não. Deus está acima da ciência. Ok? A ciência prova aquilo que ela domina. Mas Deus está acima de tudo. Então ninguém vai provar Deus. Tá? Num laboratório, milagre. Como é que vai provar que Jesus está naquela hoste?
Ninguém vai provar isso, gente. Isso é milagre, isso é um mistério, são mistérios, tá? Que a ciência não consegue comprovar, ok? Neles há algumas verdades históricas, tá? Então, os apócrifos, eles não têm verdades religiosas, mas eles têm verdades históricas. E isto faz a igreja há livros apócrifos referentes ao Novo e ao Antigo Testamento, tá vendo? Então, gente, são muitos livros apócrifos, tá? Então, imagine, a Bíblia já é grande, as pessoas já têm preguiça de ler. Imagine se a igreja tivesse colocado, então, todos os apócrifos. Ia ficar uma quantidade enorme de livros, não é? Agora, quando a igreja diz aqui que há algumas verdades históricas, por exemplo, uma verdade histórica que está nos apócrifos. Por exemplo, está nos apócrifos que os pais de Nossa Senhora é São Joaquim e Santa Ana. Tem até a festa deles dia 26 de julho, dia dos avós. Então, da onde que a igreja tirou isso? Dos apócrifos. Porque isso não é um dado religioso, isso é um dado histórico. Tá? A tradição confirma isso. Ok? Por exemplo, é de um livro apócrifo também, que conta que São José foi escolhido para ser o esposo da Virgem Maria. Por quê? Porque floresceu um lírio nas mãos, não é? Eles fizeram uma oração para ver quem que seria o marido de Nossa Senhora. E aquele que aparecesse com um lírio na mão seria o escolhido. E São José foi o escolhido. Isso está no livro apócrifo. Ok? Então, quer dizer, são algumas coisas que... por quê? Que tem nos livros apócrifos, mas não está nos livros da Bíblia. Mas a tradição confirma isso. Por exemplo, que Nossa Senhora foi consagrada a Deus desde pequena, no templo, a sua virgindade. Está no livro apócrifo e depois também está na Bíblia, né? A Virgem conceberá, dará à luz um filho. Então, quando não há contradição entre a Bíblia e os livros apócrifos, a igreja considera como verdades históricas. Agora, não pode haver contradição com a Bíblia. Se tiver contradição, então a igreja diz que é falso. Aí não é, né? Aí não é verdadeiro, ok? Então eu quero estudar com você um pouco esses livros apócrifos, tá? Então vamos lá. Por exemplo, do Antigo Testamento, tá? Quantos livros tem na Bíblia do Antigo Testamento? 46. São 46 livros do Antigo e 27 do Novo, tá? Os irmãos protestantes só têm 39 livros do Antigo Testamento, porque eles tiraram 7. Mas nós católicos temos 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. O Novo não tem diferença, apesar que o Lutero, por ele, teria tirado a carta de Tiago, que ele não gostava da carta de Tiago. Por quê? Porque a carta de Tiago, de São Tiago, fala das obras, e para ele a salvação era só pela fé. Lutero falava que a salvação é somente pela fé. Então ele não gostava, ele criticou, ele falou que a carta de São Tiago é uma epístola de palha. Então ele queria, né, por ele teria até tirado a carta de Tiago, mas ele acabou não tirando. É a carta de Tiago da Bíblia protestante, ok? Por isso que os irmãos protestantes também não gostam muito dessa carta, porque fala das obras, né? A salvação não é só pela fé, é pelas obras, tá? Então, quais são? Eu vou colocar aqui alguns livros apócrifos do Antigo Testamento para a gente comentar. Além, né, dos 46 que tem na nossa Bíblia, tem muitos outros livros históricos, apócrifos, desculpa. Por exemplo, A Vida de Adão e Eva é um livro apócrifo. Primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque. Enoque, gente, é aquele personagem que está lá no livro do Gênesis, capítulo 5, que diz que ele andou com Deus, era um homem temente a Deus, e depois Deus o levou, Deus o arrebatou. Claro que isso é simbólico. Ninguém foi para o céu, nem Enoque, nem Elias, porque o céu estava fechado por causa do pecado. Mas, o que a igreja ensina?
quando fala que Enoque e Elias foram arrebatados. Quer dizer o quê? Que eles andaram com Deus, eram pessoas tementes a Deus. Gente, o que é o céu? O céu é comunhão com Deus. Tá? Não é um lugar, é um estado de vida, um estado de alma. Mas ninguém foi para o céu antes da ascensão de Jesus. Então, quer dizer que ele era um homem que andava com Deus. Tá? Que era fiel a Deus, era temente a Deus. Por isso que fala que Deus o levou para junto dele. Isso aí acontece com todo aquele que é justo. Não é? Todo aquele que anda de acordo com a vontade de Deus, depois ele vai para o céu. Tá? Você pode ler lá Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24, e o livro do Eclesiástico, no capítulo 44, versículo 16, e no Eclesiástico 49, versículo 14, fala do Enoque. E a carta de Judas, no versículo 14 e 15, porque Judas não tem capítulo, só tem versículo, tá? Cita também o livro de Enoque. Então a própria Bíblia cita esse livro de Enoque, mas ele não entrou na Bíblia. Mas mesmo não entrando na Bíblia, a Bíblia cita ele. Lá na carta de Judas, de São Judas, não é o Judas Iscariotes não, tá, gente? É o São Judas Tadeu, tá? Então, na própria epístola de São Judas, cita esse livro de Enoque, tá? Mas ele não entrou na Bíblia, porque a igreja considerou ele com algum erro teológico, tá? Então a igreja não colocou o livro na Bíblia, mas a própria Bíblia fala desse livro, ok? São dois livros, o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque, tá? Apocalipse de Abraão, é outro livro apócrifo. Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, são os patriarcas, né? Abraão, que gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Escada de Jacó, é outro livro apócrifo. José, que José é esse? José do Egito. José e Azenete, é outro livro, tá? Testamento dos 12 patriarcas. Assunção de Moisés, é outro livro que a Bíblia cita. Também na carta de Judas, no versículo 9. Fala desse livro, a Assunção de Moisés. Inclusive é uma passagem bastante difícil, bastante enigmática, que os teólogos até hoje estudam. O que quer dizer essa passagem lá do livro de Judas, onde cita esse livro apócrifo da Assunção de Moisés. A gente sabe que Moisés morreu, ninguém sabe onde ele foi enterrado, tá? Ele não entrou na terra prometida, porque Deus tinha falado que quem ia entrar com o povo era Josué, mas depois aparece Moisés conversando com Jesus na transfiguração, junto com Elias. Por quê? Porque Moisés representa a lei e o profeta Elias representa os profetas, tá? Então, Moisés para o judeu, Moisés é como se fosse Jesus Cristo para nós. Então, foi o maior profeta do Antigo Testamento. Tanto que Deus falava com Moisés face a face. Ok? Então, mas também esse livro não entrou na Bíblia também. Mesmo a carta de Judas citando esse livro. Ok? Testamento de Jó. Olha só que interessante. Jó é um dos livros mais interessantes da Bíblia. Eu gosto muito do livro de Jó. Não sabemos se Jó existiu, se é uma parábola. Não temos dados históricos se Jó existiu. Mas o que importa, gente, é que é um livro extraordinário. Fala do sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Tá? Então, o pano de fundo do livro é muito interessante. Então, mas o testamento de Jó não entrou. Salmos de Salomão. A gente sabe que Salomão escreveu muitos salmos. Ficou na Bíblia o quê? 150. Escritos por Davi, Salomão e outros. Tá? Mas além desses, Salomão escreveu outros. Odes de Salomão, Testamento de Salomão, Apocalipse de Elias, o profeta Elias, que eu já falei. Tá? O judeu, gente, ele usava muito gênero apocalíptico, que é um gênero literário. Eu vou fazer um vídeo também sobre os gêneros literários que a Bíblia usa.
o gênero apocalíptico, tem vários gêneros literários na Bíblia. Poesia, não é? Profecia, tem muita coisa, parábola. Então eu vou fazer um vídeo também sobre os gêneros literários da Bíblia. Tá? Então eu vou fazer um vídeo também sobre isso daí. Apocalipse de Elias, Ascensão de Isaías, o profeta Isaías, tá? Que tem o livro dele aí na Bíblia, né? O profeta Isaías. Paralipomenos de Jeremias, o profeta Jeremias, não é? Apocalipse de Baruque, né? Que tem na nossa Bíblia católica, mas não tem na Bíblia protestante, o livro de Baruque, né? O profeta Baruque. Apocalipse de Sofonias, que é outro profeta que tem na Bíblia. Apocalipse de Esdras, que foi um sacerdote judeu que trouxe o povo para a terra prometida, né? Depois que o povo ficou lá 70 anos escravo no cativeiro da Babilônia. Apocalipse de Sedraque, né? Deve ser aquele que ficou preso lá na fornalha, né? Um dos 3 jovens na fornalha, se eu não me engano. Terceiro livro de Esdras, quarto livro de Esdras. Nós temos o livro de Esdras na Bíblia e o livro de Neemias, que é considerado o segundo Esdras. Por isso que aqui fala terceiro Esdras e quarto Esdras. Na Bíblia tem o primeiro livro de Esdras e tem o livro de Neemias, que é considerado o segundo livro de Esdras. Ok? Então o terceiro e o quarto não entrou na Bíblia. Sibilinos é outro livro apócrifo que não entrou na Bíblia. Pseudofilon é outro livro. Olha só, na Bíblia Católica tem o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus, que não tem na Bíblia Evangélica também, que eles tiraram. Mas tem o terceiro livro de Macabeus e o quarto livro de Macabeus, que não entrou na Bíblia. Tá vendo? Quantos salmos nós temos na Bíblia? 150. Olha aqui, tem o Salmo 151 até 155. Tem mais 5 salmos que não entraram na Bíblia. Tá vendo? Oração de Manassés, que é outro livro. Carta de Aristeu. As 18 Bênçãos. Arrigar. Vida dos Profetas e Recabitas. Tudo livro, né, que foi escrito lá pelos judeus no Antigo Testamento, mas que a Igreja Católica não colocou na Bíblia, tá? Não deixou entrar na Bíblia católica, tá? Na Bíblia cristã, e também os judeus também não colocaram na Bíblia deles, tá? Os judeus também não colocaram na Bíblia hebraica esses livros apócrifos que eu acabei de citar aqui, ok? Então esses são alguns livros apócrifos do Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento, que também são muitos livros apócrifos, tá? Por exemplo, evangelhos. O que quer dizer a palavra evangelho? Boa nova, não é? Só que, para nós, gente, a parte mais importante da Bíblia, que ensina o quê? Tudo aquilo que Jesus realmente falou, fez, os seus milagres. Só os evangelhos colocam mais de 100 milagres de Jesus, que provam o quê? A sua divindade, tá? Que é a parte mais importante da Bíblia, para nós católicos, ok? E também para os protestantes. Quantos evangelhos entraram na Bíblia? 4. São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. 4. Além desses 4, houveram outros que não entraram. Por exemplo, Evangelho segundo os Hebreus, que foi escrito no final do século I. Por que ele não entrou na Bíblia? Porque ele tinha heresia. Lembra que eu falei do gnosticismo no começo? Que é um ateísmo. Diz que só pode... tem que provar que Deus existe. Então, esse Evangelho segundo os Hebreus, ele tinha essa heresia chamada gnosticismo. Ok? Proto-Evangelho de Tiago. A história do nascimento de Maria. É onde cita São Joaquim e Santa Ana. Tá? Deixa eu explicar uma coisa para você entender. Proto-Evangelho de Tiago. Mas não foi Tiago que escreveu, o apóstolo São Tiago. Escreveram esse livro e colocaram o nome dele aí para poder dar credibilidade ao livro. Mas não foi Tiago que escreveu.
Tá? Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu e João escreveu. Por isso que entrou na Bíblia. Esses livros apócrifos não foram os apóstolos que escreveram, por isso que também a igreja não deixou entrar na Bíblia. Alguém escreveu e colocou o nome dos apóstolos ali. Mas não foi os apóstolos que escreveram. Por quê? Porque tem contradição com os evangelhos. Ok? Então, por isso que a igreja também não colocou na Bíblia. Tá? Evangelho do pseudo Tomé. O apóstolo Tomé, mas não foi Tomé que escreveu. Colocaram o nome dele aí. Evangelho de Pedro. São Pedro não escreveu. São Pedro era pescador. Tá? Então, tinha uma heresia chamada docetismo nesse livro. Ele foi escrito no final do século II. Tá? Não foi São Pedro que escreveu. Colocaram o nome dele ali. Ok? Evangelho de Nicodemos. Também não entrou na Bíblia. É apócrifo. Evangelho dos Ebionitas ou dos 12 apóstolos, escrito no final do século II, também não entrou na Bíblia. Evangelho segundo os egípcios, também no século II. Evangelho de André, o apóstolo, Santo André, irmão de Simão Pedro, mas não foi ele que escreveu. Século II, século III foi escrito. Evangelho de Filipe, o apóstolo Filipe, mas não foi Filipe que escreveu. Evangelho de Bartolomeu, também não foi ele. Evangelho de Barnabé, primo de São Paulo. Tá? Se nem São Paulo não escreveu nenhum evangelho, você acha que São Barnabé ia escrever? Então, também colocaram o nome dele ali, entendeu? Não foi ele que escreveu. Lá no século III, ok? Outros livros, apócrifos também. O Drama de Pilatos, ok? A Morte e Assunção de Maria, tá vendo? Não entrou na Bíblia. A Paixão de Jesus, só que Jesus teve caso com Maria Madalena, heresia. Jesus não teve caso com Maria Madalena. Maria Madalena era apaixonada por Jesus, mas não do jeito que esse povo pensa, como mulher, como homem. Ela não via Jesus como homem. Ela era grata a Jesus porque Jesus expulsou dela 7 demônios. Ok? Aí a gente nem sabe se ela era prostituta ou não. Alguns dizem que ela era prostituta. Não sabemos, a igreja não confirma isso. Mas a única coisa que a igreja confirma sobre ela é que ela tinha 7 demônios e Jesus a libertou. Tá? Descida de Jesus aos infernos. Não é o inferno de Satanás, é a mansão dos mortos. Ok? Declaração de José de Arimateia. História de José o carpinteiro, de São José. É o que eu falei no começo, que fala que quem tivesse um lírio na mão seria o esposo de Maria e floresceu o lírio nas mãos de São José. Por isso que na imagem de São José ele está com o lírio na mão. Ok? Porque é desse livro apócrifo. Ele não tem verdades religiosas, mas tem verdades históricas, ok? Atos. Quantos atos tem na Bíblia? 1. Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas. Mas olha só quantos atos que tinha. Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, Atos de Tomé, Atos de Filipe, Atos de São Judas Tadeu. Olha aí quantos. Só ficou um, só o Atos de São Lucas. Tá vendo? Epístolas. Nós temos as cartas de São Paulo, de São Pedro, de São João, de São Judas. Mas houveram outras. Por exemplo, Epístola de Barnabé, primo de São Paulo. Também não entrou na Bíblia. Terceira epístola aos Coríntios. Nós temos 2 na Bíblia, a primeira e a segunda. A terceira não entrou. No século II, foi escrito no século II. Tá? Mas não foi São Paulo que escreveu. Tá? Por isso que não entrou na Bíblia. Epístola aos Laodicenses, escrita no final do século II. Carta dos Apóstolos, 180 depois de Cristo. Correspondência entre Sêneca e São Paulo, século IV que foi escrito. Então todas essas cartas aqui não entraram na Bíblia, só ficou mesmo as que estão ali, de São Paulo, São Pedro, São João, tá? Essas aqui não entraram. E por final, Apocalipse, o tão temido Apocalipse. Só ficou um, só o Apocalipse de São João. Mas tinha outros Apocalipse. Tinha Apocalipse de Pedro, que foi escrito no século II.
Apocalipse de Paulo, 380 depois de Cristo. Sibila Cristã, que foi um outro Apocalipse que também não entrou na Bíblia, escrito no século III. Só ficou o Apocalipse de São João. Tá vendo, gente? Então, olha quantos livros que foram escritos na mesma época da Bíblia, mas não entraram. Mas quem? Tá? Quem que disse, esse livro vai entrar, esse livro não vai entrar? A Santa Igreja Católica. Então, se você não acredita na igreja, na autoridade da igreja, você não devia acreditar na Bíblia, porque a igreja poderia ter colocado esse livro e não colocou. Poderia ter tirado esse livro e não tirou. Então a igreja foi e montou a Bíblia com 73 livros. Depois o Lutero, os discípulos dele tiraram 7. Mas quem que disse para nós que isso aqui é palavra de Deus com 73 livros foi a igreja. Então, se você não acredita na igreja católica, meu irmão, você não devia acreditar na Bíblia. Eu creio muito na Bíblia, mas eu creio na Bíblia por quê? Porque a igreja me manda acreditar. Porque foi a igreja que montou a Bíblia. Tá? Então, para mim acreditar que isso aqui é palavra de Deus, eu tenho que acreditar que a igreja é o corpo de Cristo que me deu a Bíblia. Montou os livros da Bíblia. Tá? Então, gente, a importância, né, da igreja. Qual é a conclusão que a gente chega? Isto mostra que a igreja foi muito criteriosa na seleção dos livros que formariam a Bíblia. Isto é, revelados como palavra de Deus. Tá vendo? Através da sua tradição, tá vendo, gente? Interpretada pelo magistério, que eu fiz um vídeo aí há pouco tempo explicando isso. A revelação é a tradição e a Bíblia. E o magistério interpreta. A igreja nos deu a Bíblia. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Você que é católico, você que abandonou a igreja, volte. Porque não tem cabimento você pregar a Bíblia se você não estiver dentro da igreja. Porque foi a igreja, meu irmão, minha irmã, vou repetir. Foi a igreja que nos deu a Bíblia como temos hoje. A Bíblia é filha da igreja. Entendeu? Não foi a igreja, não foi a Bíblia que nos deu a igreja, é a igreja que nos deu a Bíblia. É isso que o Dom Henrique explicou uma vez, que o Silas Malafaia ficou bravo. Falando que o bispo, que o Dom Henrique falou que a igreja está acima da Bíblia. Ele não disse isso. Ele disse que a Bíblia nasceu na igreja. É isso que ele disse. Não tem esse negócio que a Bíblia é maior do que a igreja é maior do que a Bíblia. Os dois são iguais. A Bíblia é a palavra de Deus e a igreja é o corpo de Cristo. Não tem esse negócio de um é maior do que o outro. Agora, a Bíblia nasceu dentro da igreja. Isso aí é fato, isso é história. Isso é história, minha gente. E qual a igreja que montou a Bíblia? Não foi a igreja evangélica, não foi a igreja protestante. A igreja protestante começou com Lutero. Até o século XVI só existia uma igreja, a igreja católica. Isso aí, gente, é história, isso está na história. Pega qualquer livro de história aí que você vai ver. Então, meu irmão, minha irmã, entenda o que eu estou falando. Tá? Não tem cabimento você crer na Sagrada Escritura e você não crer na igreja. Para você crer na Bíblia, você tem que crer na igreja. Um é unido ao outro. Você não pode separar os dois. Então, acorde enquanto é tempo. Você que está nesse sono da morte, acorde enquanto é tempo. Portanto, sem a autoridade da igreja, ela não pode ser interpretada. Então, ninguém pode interpretar a Bíblia sozinho. O que o Lutero falava, qualquer um pode interpretar. Claro que não. Não foi a igreja que montou a Bíblia? Então, ela que tem que interpretar, não somos nós, não sou eu e você. É o magistério da igreja que tem que interpretar. Pois não existiria a Bíblia como a temos hoje sem a autoridade da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, tá? Qual a conclusão que nós chegamos? Creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, mas em comunhão com a igreja. Outra coisa, a Bíblia diz uma coisa muito séria. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16.
Quem interpreta a Bíblia errado, em vez de levar para o céu, leva para o inferno. Está lá bem claro. Causa sua própria perdição. Então, se você interpreta isso daqui de forma errada, em vez de você ir para o céu, você vai para o inferno. E leva as pessoas junto com você. Então, cuidado. Cuidado, porque não é fácil. A gente está estudando aí a Bíblia, a gente está vendo como que é difícil interpretar a Bíblia. É dificílimo. Então, né, você vai pegar sozinho aí, né, e vai sair interpretando aí. Cuidado. Então, vamos ler a Bíblia, mas se pintou uma dúvida. Eu estou lendo a Bíblia. Não sei, né? Pintou uma dúvida. Não sou eu que vou tirar a dúvida, não. Eu vou lá, vou saber o que a igreja ensina. Vou lá, vou perguntar o que a igreja diz. Não é o que eu penso, não é aquilo que eu penso. Que aí, né? Aí o que acontece? Aí você sai fora da igreja, aí você começa a montar a sua igreja, pronto. Aí daqui a pouco tem esse caminhão de igreja que nós estamos vendo aí, que Jesus não autorizou. Jesus não, ele falou a minha igreja, ele não falou as minhas igrejas. Então, cuidado. Cuidado com esse monte de igreja que tem aí enganando o povo. Tá? Cuidado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.